O submersível da China está realizando sua mais recente missão na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico. Esta é a quarta vez que a embarcação, conhecida como Striver, mergulha com sucesso a mais de 10 quilômetros de profundidade. Pense nisso, há uma parte do mundo que tem quase 11 mil metros de profundidade. Não há luz do sol, não há ar, e a pressão é tão intensa que parece que você está sendo espremido dentro de uma mão gigante, da cabeça aos pés. Mas enquanto outros estão ocupados olhando para o céu, há um país que está muito ocupado mergulhando cada vez mais fundo, e esse país é a China. Silenciosa e agressiva, ela envia submarinos, robôs subaquáticos e ônibus que ficam nas profundezas, debaixo d'água, não para passear, mas para reivindicar antes que outros o façam. E enquanto os Estados Unidos cortam verbas para pesquisas oceânicas, a China está mergulhando com tudo. Mais rápido, mais fundo, mais sério. A pergunta agora é: o que realmente existe nas profundezas? E por que parece que está acontecendo uma disputa no fundo do mar? Fica ao oeste do Oceano Pacífico, perto das Filipinas, é um dos lugares mais profundos de todo o mundo. A Fossa das Marianas é uma fenda muito profunda no fundo do oceano. É tão profundo que poderia engolir toda a montanha do Everest, e ainda assim não chegaria à superfície. Mas para chegar ao fundo, você precisa primeiro passar por diferentes camadas do mar. É como um elevador descendo para um mundo desconhecido. Primeiro nível, a parte mais clara, mais quente e mais cheia de vida do oceano. Aqui você encontra recifes de coral, peixes que se movem de um grupo para outro, tartarugas nadando em diferentes direções. Esta também é a parte do mar onde nadamos, surfamos ou fazemos passeios na praia. Por mais bonita que seja, essa parte só vai até 200 metros de profundidade. Depois disso é outra história. Abaixo dos 200 metros, a luz vai desaparecendo aos poucos. Vai ficando cada vez mais escuro até que você quase não consegue ver nada. A pressão já é 10 vezes maior que o normal. Se você for uma criatura comum da superfície, não vai sobreviver aqui. Mas existem animais que realmente vivem aqui. Parecem criaturas de um sonho. Tem o anjo do mar. Parece uma água-viva com movimentos parecidos com asas. Tem o peixe-remo, um monstro prateado que pode ser mais longo que um ônibus. Parece uma cobra nadando. Nesta zona, os animais mudam só para conseguir sobreviver. A cor some, olhos aumentam e o corpo amolece para suportar escuridão e pressão. Quando você mergulha ainda mais fundo, a 1000 metros de profundidade, não chega mais nenhuma luz aqui. Escuridão total. A única luz aqui vem dos próprios animais. Bioluminescência, um brilho natural no escuro onde cada criatura parece alienígena. Tem peixe com seu próprio holofote. Tem lula que parece um fantasma com tentáculos finos como fios, e ali está o Magna Pescidae. Os tentáculos têm 6 metros e se movem como marionetes na escuridão, literalmente combustível para pesadelos. E claro, o meme favorito da internet, o peixe-bolha. Mas o que a maioria não sabe é que, em seu habitat natural, ele tem uma aparência normal. Ele suporta pressão extrema, mas ao chegar à superfície, seu corpo derrete. Por isso, ele parece uma massa viscosa coberta de musgo. Lembre-se, certas coisas devem ficar nas profundezas. Às vezes, ao tentar trazê-los à tona, eles não sobrevivem. Enquanto você continua afundando até a profundidade de 4.000 metros, você chegará à parte do oceano que eles chamam de abismo. Frio, silencioso e aparentemente sem vida, mas não se deixe enganar pela aparência da lama no fundo. Você pode pensar que é apenas terra simples, sem importância, mas na verdade isso é o arquivo de todo o oceano. Você já pensou para onde vão todos os animais do mar quando morrem? Peixes, tubarões, até os menores plânctons. Todos eles no final acabam caindo para baixo, de vários tamanhos e formas. Há fezes, restos expelidos por outros animais e alguns ainda inteiros. Milhões de anos se passaram, mas os restos deles continuam caindo no fundo do mar. Enquanto isso desce, o fundo do oceano é lentamente coberto por uma lama diferente. Isso é chamado de neve marinha. É como uma chuva suave e lenta na escuridão. Não é água, mas restos de vidas passadas. Andar por andar, camada por camada, forma-se a lama espessa e rica em carbono. Em outras partes do fundo do mar, ela chega a ter mais de 1 quilômetro de espessura. Pense nisso, um cobertor de história do mar,
E enquanto cobre o passado, também aprisiona o carbono. Por isso, as profundezas são um dos maiores sumidouros de carbono do mundo. Mas mesmo com tanta neve marinha, ainda há pouca vida aqui. A maioria das criaturas aqui vive de restos, das migalhas de bênçãos que caem da superfície. Mas há momentos em que um acontecimento estranho muda tudo de repente. Algo enorme cai uma baleia. Os cientistas chamam isso de queda de baleia. E quando uma baleia morta cai no fundo do mar, é como uma festa em um lugar onde quase não há comida. Em apenas algumas horas já há movimento. Tubarões, peixes-bruxa, vermes, bactérias. É como se um alarme tivesse avisado a eles. Tem comida aqui. E ao redor do cadáver, um novo ecossistema começa a se formar. Veja aqueles fios finos, parecendo cabelos no osso, são larvas pequenas e persistentes. Um único cadáver de baleia pode sustentar uma comunidade no fundo do mar por vários anos. É um impulso intenso de energia em um mundo quase sem vida. Mas mesmo com essa oportunidade, ainda não é fácil sobreviver aqui. O frio é quase congelante. A pressão é quase 400 vezes maior do que na superfície da água. É como se 7 elefantes estivessem pisando ao mesmo tempo na ponta do seu dedo. E esse peso vem de todas as direções. Mas a imersão não termina aí. Quando você passa dos 6.000 metros, entra em um lugar que quase nem mesmo o submarino mais avançado do mundo consegue alcançar. Você está na chamada Zona de Hadal. Vem do nome Hades, o deus do submundo na mitologia grega. Este é o território das fossas, rachaduras profundas no oceano. E daqui para baixo existem poucas partes do mundo que são ainda mais profundas. A pressão aqui é extrema, mais de 600 vezes a normal. Para sobreviver aqui, é necessário um submarino com design perfeito, do tipo que não pode cometer nenhum pequeno erro. Pouquíssimos no mundo chegaram a esse ponto. E a quase 11.000 metros de profundidade, mais fundo do que a altura do Monte Everest, você chega ao fundo da Fossa das Marianas. E a pressão que o seu corpo sente é como se 90 elefantes estivessem pisando ao mesmo tempo em cada polegada do seu corpo. Não há parte segura, tudo é esmagado, mas aqui está o surpreendente. Mesmo em condições tão extremas, ainda existe vida. Existem criaturas que você nunca imaginaria que fossem possíveis. Existem os xenóforos, organismos unicelulares gigantes que se alimentam de partículas no fundo do mar. Eles se movem em silêncio, como esponjas flutuando na escuridão. Existem camarões pálidos, pequenos mas ativos, rastejando sobre a lama quase sem nutrientes. Há pouca vida aqui, mas cada um deles é perfeitamente adaptado a um mundo que o ser humano mal consegue compreender. Mas se há vida nas profundezas, que outros segredos ainda estão ocultos nessas fossas? Já sabemos que há criaturas que sobrevivem até sob pressão extrema, mas na verdade ainda há muita coisa que não conseguimos ver, alcançar ou entender. Então vamos ficar um pouco mais no fundo da Fossa das Marianas. Esse fundo do mar aqui chega a mais de 2.500 quilômetros. É como a distância de Nova York até Denver, mas a profundidade não é igual em todas as partes. Na parte oeste, há um ponto que é ainda mais profundo do que o normal, um buraco dentro da própria trincheira. Se a Fossa das Marianas é a parte mais profunda do mar, qual é a parte mais profunda da Fossa das Marianas? A resposta é Challenger Deep, o ponto mais profundo já registrado no mundo. Nada é mais profundo no oceano que isso. Jacques Piccard, engenheiro suíço, e Don Walsh, oficial da Marinha dos Estados Unidos da América, alcançaram pela primeira vez em 1960. Eles estavam a bordo de uma esfera de aço presa a um enorme flutuador. O primeiro mergulho durou apenas 20 minutos. Após isso, ninguém continuou por mais de 50 anos. Até que, em 2012, o cineasta James Cameron desceu sozinho usando seu próprio submersível. Ele gravou vídeos, coletou amostras e retornou em segurança. Alguns anos depois, foi a vez de Vitor Vescovo, um explorador e multimilionário. Ele usou o submarino ultramoderno que chamou de The Limiting Factor. Ele desceu várias vezes até o fundo, coletou dados e abriu um novo capítulo na pesquisa do fundo do mar. Mas há uma coisa que é comum em todas essas missões, raro,
extremamente caro e feito quase uma única vez, até que a China entrou em cena. E foi aí que tudo começou a mudar. Em 2020, a China enviou 3 pessoas para baixo, usando um submersível que eles chamaram de Fendush, o mergulho mais profundo da história deles. Mas o mais surpreendente é que eles não pararam. Eles continuaram. Eles fizeram submersíveis menores, mais inteligentes, mais econômicos e mais fáceis de replicar. Em 2024 já não era mais uma simples expedição. Um pequeno robô, quase do tamanho de uma caixa de sapatos, foi lançado por eles em um dos lugares mais perigosos do mundo. Sem piloto, sem cabos, só com sua própria força. Ele rastejou pelo fundo do mar e voltou inteiro. Era só um robô, mas ele provou que o que antes era impossível agora é possível. Se um já consegue, imagine uma frota de pequenos robôs lá embaixo. Isso vai além da ciência. Agora é sobre acesso, domínio e reivindicação. Fendush é só o começo. Agora a China está desenvolvendo uma nova geração de robôs para as profundezas. Pequenos, autônomos e com objetivos próprios. Alguns flutuam, outros rastejam e alguns parecem vivos ao se mover. Mas a verdadeira força deles é que trabalham em grupo. Mais rápido, mais barato, com um alcance maior. A pergunta agora é: o que eles realmente estão procurando? Porque debaixo do mar não há apenas animais ou pressão. Existem tesouros ainda mais escondidos. São os chamados Cold Seeps, onde metano e sulfeto de hidrogênio emergem do leito marinho. Isso não parece especial à primeira vista, mas esse gás alimenta toda uma comunidade de criaturas. Existem moluscos, vermes e outros animais que vivem sem a luz do sol. Eles usam só energia química, não fazem fotossíntese. Por que isso é importante para a China? Porque os Cold Seeps funcionam como um laboratório natural, um local de teste para sobrevivência extrema. Aqui, podemos ver como sobrevivem os organismos que não dependem de... Além disso, é quase igual ao ambiente que se acredita existir nas luas de Júpiter e Saturno. Se você quer chegar a planetas fora do nosso mundo, primeiro precisa entender lugares como este. E agora veja isso. Parece gelo acumulado no fundo do mar, mas isso não é gelo comum. Isso é chamado de metano hidratado, ou mais conhecido como gelo de fogo. Quando o gás metano fica preso no gelo sob extremo frio e pressão, forma-se algo estranho, quase como ficção científica: o gelo de fogo. Sim, fogo que vem do gelo. À primeira vista, parece apenas neve comum enterrada no fundo do mar, mas se você acender, ele pega fogo. Agora está sendo estudado como uma possível fonte de energia no futuro, mas tem um preço. Se houver um erro na remoção do gelo de fogo, o fundo do mar pode ser perturbado, causando deslizamentos submarinos, ou pior ainda, uma grande quantidade de metano pode escapar para o oceano e para a atmosfera. Um gás de efeito estufa mais potente que o dióxido de carbono. O fato de termos visto isso a essa profundidade é um sinal de até onde a exploração em águas profundas já chegou. Mas junto com isso surge uma nova pergunta: o que mais será que está enterrado embaixo? Olha essas pedras parecidas com batatas espalhadas pelo fundo do mar. Isso é o que chamam de nódulos polimetálicos. Parecem pedras comuns, mas por dentro tem uma riqueza literal que o mundo inteiro está procurando agora. Cobalto, níquel, cobre e manganês. Esses ingredientes são essenciais para baterias, veículos elétricos e energia renovável. Eles são extraídos por um navio que na superfície abaixa uma máquina robótica para minerar no fundo do mar. Enquanto coleta os nódulos, ela também passa por cima dos sedimentos, levando tudo o que pega, pedras e lama, para cima. Tudo é levado de volta ao navio através de um túnel longo, mas enquanto faz isso, você percebe o problema. Plumas de sedimentos. É como uma poeira espessa no fundo do mar que se espalha e engole habitats frágeis. E quando o processamento termina, há uma segunda onda de resíduos que é devolvida ao oceano. Mas é mais confusão. Se ainda não entendemos os efeitos de longo prazo desse tipo de mineração, talvez os danos causados nunca possam ser revertidos. Biólogos marinhos alertam sobre ecossistemas. Nas profundezas, a recuperação é muito lenta. A recuperação disso pode levar séculos. Se é que vai se recuperar, e o pior é que isso pode até extinguir espécies que ainda nem descobrimos. Uma coisa é certa: as profundezas não são mais um mistério. Agora é a próxima fronteira,
cheia de riquezas. Mas falta regulação. Enquanto alguns ainda hesitam, a China continua avançando. Eles não estão apenas observando, já estão se preparando para minerar. Querem ter o controle para si mesmos. E para fazer isso, você precisa de uma base. Este ano a China anunciou o plano. Base permanente será construída a 2.000 metros de profundidade. 6 cientistas podem ficar até 30 dias debaixo d'água. É como a Estação Espacial Internacional, mas está debaixo d'água. E a verdadeira riqueza que isso traz é o tempo. Tempo para fazer experimentos, para monitorar, para testar coisas novas. Enquanto outros ainda pensam em como começar, a China continua desenvolvendo conhecimento e habilidades para operar nas profundezas. Não é só uma vez, repetidamente, de forma geral, continuamente. À medida que se aprofunda, o espaço para dúvidas vai diminuindo cada vez mais. E quem tem os equipamentos, a ciência e as pessoas hoje será quem terá o controle amanhã. Mas há outra coisa importante escondida embaixo. E quase ninguém percebe, não é o mineral, não é animal nem riqueza, é a internet. No fundo do mar, milhares de quilômetros de cabos estão estendidos no leito do oceano. Finas fibras de vidro que transportam quase toda a comunicação do mundo. E-mail, videochamada e até este vídeo que você assiste agora. Esses cabos também são resistentes. Mesmo assim, podem ser facilmente danificados. Um navio com âncora pode atingi-los e cortá-los. No Mar do Norte, alguns navios russos foram vistos circulando ao redor das rotas críticas dos cabos. Então imagine, e se algum país quiser cortar esses cabos? No início de 2025, a China apresentou o novo robô de águas profundas, um verdadeiro cortador de cabos. Oficialmente, ele consertaria linhas danificadas. Mas todos nós sabemos que a mesma tecnologia pode ser usada para destruir também. Ainda não há evidências de que isso tenha sido usado para causar danos, mas só a possibilidade já é suficiente para deixar o mundo inteiro preocupado. Porque debaixo do mar está o sistema nervoso da sociedade moderna. Internet, comércio, comunicações militares, tudo depende desses cabos. Isso já não é mais ficção científica. Esta é a verdadeira batalha, silenciosa, profunda e real. E enquanto outros ficam apenas olhando, a China não está apenas confiando na tecnologia. Eles também estão produzindo talentos, grandes orçamentos, laboratórios de pesquisa completos, novos programas universitários, cientistas sendo preparados para trabalhar debaixo d'água. Eles não estão apenas desenvolvendo seus próprios talentos. Também convidam e apoiam especialistas de outros países. Enquanto alguns países, como os Estados Unidos, estão cortando fundos para a ciência, expulsando seus próprios especialistas e encerrando pesquisas que antes eram referência. O que está acontecendo agora é claro. Onde há apoio, é lá que ocorre o verdadeiro progresso. E onde a pesquisa continua, é lá que pouco a pouco se constrói o controle sobre o futuro. Então a pergunta é, o que a China realmente descobriu? Não são apenas criaturas das profundezas. Eles descobriram o caminho para entrar e o motivo para ficar. Usando pequenos robôs e bases subaquáticas, eles transformaram a exploração de algo raro para algo regular. Uma estratégia, não uma viagem, não um experimento único. E enquanto eles continuam a minerar conhecimento, riqueza e experiência, outros permanecem apenas como observadores. Mas a profundeza não é lugar para os indecisos. Este é o novo fronte. E quem chega primeiro é quem tem voz sobre o que vai acontecer no nosso mundo no próximo século. Não se trata apenas do mar. Trata-se de poder, segurança e influência global. As profundezas do oceano são um dos poucos lugares que permanecem selvagens e não totalmente dominados pelo homem. Quando você mexe nisso de forma descuidada, não tem como voltar atrás. Já fizemos isso antes, quando a corrida para a Lua acabou em cooperação. A Estação Espacial Internacional foi construída, um lembrete de que as nações podem se unir por um objetivo maior. Precisamos desse tipo de mentalidade novamente. Não apenas para pesquisar, mas para proteger o que ainda não destruímos. Porque se apenas um país conseguir controlar a última parte inexplorada do mundo, todos nós pagaremos o preço. E espera aí, o alvo da China não é só aqui na Terra. Na Lua, há buracos profundos que começaram a explorar recentemente.
crateras que podem ter passagens para baixo da superfície lunar. O que será que eles vão encontrar lá? Vamos descobrir no próximo vídeo.